Então, para ser sincero, eu visitei Edimburgo, na Escócia, no Natal de 2017. Isso foi durante o auge da crise migratória na Europa. Isso fez com que jovens mulheres e homens afeminados fossem às estações de trem e aplaudissem as multidões de jovens em idade de combate, vindos da África e do Oriente Médio enquanto chegavam em massa aos países ocidentais. E esse era um mercado de Natal no centro daquela cidade. Foi a primeira vez que vi barricadas, postes de proteção e blocos de concreto, agora geralmente chamados de Lego da Merkel, que agora são onipresentes nos mercados de Natal em todo o continente, para proteger aqueles que visitam deles, a força que a diversidade trouxe para suas nações. Lembro de conversar com os seguranças naquela época e eles me explicaram que estavam cientes do Lego da Merkel. Assim como as barreiras ACK sozinhas não iriam parar um grande caminhão da paz, então as barreiras ACK foram equipadas com grandes correntes entre elas. Para agir como um peso ou obstáculo para qualquer veículo da paz, tentando enriquecer os bons cidadãos de Edimburgo, essas barreiras, assim como as de outras cidades, tentam camuflar seu propósito por trás de uma apresentação colorida. Mas não se engane, elas são barreiras AK que, ironicamente, existem para aqueles que aplaudem sem pensar a chegada daqueles que as tornam necessárias. Construindo muros, não pontes. Mas talvez, na verdade, a reviravolta mais irônica de todas estivesse logo fora da entrada da Royal Mile e sua barreira AK. Havia um cinzeiro que pergunta ou perguntava: Donald Trump está tornando a América grande de novo. E você vota depositando sua bituca de cigarro em notícia real, ou como a esmagadora maioria dos fumantes daquela cidade fez, em notícia falsa. A maior ironia era que a urna cinzeiro ficava na sombra de um muro da diversidade, decorado com alegres enfeites de fim de ano, para ajudar os presentes a fingirem que o enriquecimento vibrante que tornou necessária a barreira ACK não estava acontecendo, nem que estavam sendo indiretamente preconceituosos por erguerem um muro que fornece uma prova visual e concreta de que valores compartilhados dentro de uma sociedade realmente importam. Avançando rapidamente, 8 anos depois, os líderes europeus estão ocupados fazendo o que sabem fazer de melhor, reclamando da Rússia e exigindo que seus cidadãos sustentem a corrupção descarada do regime de Zelensky. Mas também que agora devem estar preparados para morrer por suas maquinações políticas. Ursula von der Leyen, a eurocrata não eleita, bate cada vez mais forte o tambor da guerra, dizendo que devemos nos preparar para o pior, ela murmura. Como o presidente francês Macron, sempre exibido, desfilando e dizendo aos franceses que a Europa deve se preparar para se defender. Ao mesmo tempo, o principal general do país, Fabien Mandon, disse que o país deve se preparar para perder filhos em uma possível guerra com a Rússia. Mas para não ficar para trás, o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, Marechal do Ar Sir Richard Knighton, alertou que o país deve estar preparado para sacrificar seus filhos e filhas na defesa contra ameaças como a Rússia, afirmando que mais famílias passarão a entender o significado de sacrifício nacional. O general Sir Patrick Saunders foi ainda mais longe. Ele chamou os jovens de hoje de geração pré-guerra e disse que o exército deve estar pronto para lutar e vencer em terra. Na Europa, prepare-se para entregar seus filhos, camarada. E sem nenhum senso de ironia, esses mesmos governos que agora exigem que as pessoas estejam prontas para sacrificar seus filhos pelos chamados valores europeus, incluindo vasos sanitários dourados. Não se esqueça, são os mesmos que transformaram as cidades europeias em pesadelos de segurança por causa de suas próprias políticas. Tudo começou 2 natais antes da minha viagem para Edimburgo. Em 2015, a chanceler alemã Angela Merkel declarou diante das câmeras: Wir schaffen das. Nós conseguimos fazer isso.
O que exatamente era isso, ela aparentemente nunca articulou ou explicou direito. O objetivo era inundar o país com mais de 2 milhões, principalmente homens jovens do Afeganistão, Síria, Iraque, Somália, Eritreia e Norte da África em poucos anos. Sem triagem, sem um plano real, apenas braços abertos e um sinal de virtude arrogante. E agora, o que conseguimos? Os mercados de Natal em Berlim, Munique, Colônia, Viena, Estrasburgo, Bruxelas, Londres, Manchester, você escolhe, todos agora são fortalezas. O enriquecimento do Caminhão da Paz de Berlim em 2016, o enriquecimento do tiroteio de Estrasburgo em 2018, os ataques de Paris em 2015, incluindo o massacre do Bataclan, o atentado à Arena de Manchester em 2017, são apenas destaques de uma longa e diversificada lista. E a lista é longa e enriquecida. E são os resultados previsíveis de importar milhões e milhões de pessoas de culturas que não compartilham e, em muitos casos, rejeitam ativamente os chamados valores europeus? Em 2025, os custos de segurança subiram 44% em 3 anos por medidas mais rígidas contra o terrorismo, como o Merkel Lego, guardas armados e vigilância após ataques anteriores, tornaram alguns mercados de Natal menores na Alemanha financeiramente inviáveis, levando a cancelamentos ou às chamadas mudanças de formato. Embora os maiores continuem existindo por meios diversos, como uma nova taxa de entrada para compensar o custo das barreiras ACK, como a taxa de entrada de 2 euros em Berlim. Minha mudança de formato favorita, pessoalmente, é a necessidade de postes removíveis nos mercados de Natal alemães, especialmente em Augsburg, que precisam ser retirados e recolocados toda vez que um bonde passa pela rua. Além disso, outro favorito é o mercado de Natal mais antigo da Alemanha, em Dresden. O Striezelmarkt, em Dresden, é o mercado de Natal mais antigo da Alemanha, com 25 milhões de visitantes todos os anos. As medidas de segurança têm como objetivo impedir que veículos se aproximem das pessoas no mercado de Natal, para maior segurança deles. A segurança é essencial, mas qual o limite? Aonde isso vai levar? Quando eu penso na minha juventude que não existiu, é meio estranho. É importante afirmar não é paranoia. Apenas uma semana atrás, 3 marroquinos, um egípcio e um sírio, foram presos na Alemanha, suspeitos de estarem envolvidos em um plano de dirigir um caminhão da paz contra pessoas em um mercado de Natal naquele país. Além disso, após anos de ataques terroristas e ameaças, os mercados de Natal alemães estão se tornando irreconhecíveis. Por séculos, esses mercados representaram uma das tradições de maior confiança da Europa, e essa suposição agora entrou em colapso, argumenta Esther Kraku. Os mercados de Natal alemães estão se tornando irreconhecíveis. Por séculos, esses mercados representaram uma das tradições de maior confiança da Europa. Eles eram abertos, com pouca presença policial e integrados às praças públicas, baseados na suposição de que as pessoas poderiam se reunir pacificamente sem medo. Essa suposição agora entrou em colapso. Imagens dos mercados de Natal alemães viralizam, mostrando o fechamento pela polícia. Blocos de concreto, postes de aço e entradas controladas agora são patrulhados por policiais armados, substituindo a antiga confiança social. Então, acabamos nessa situação. Para preservar os chamados valores europeus, bilhões precisam ser gastos em postes de proteção, câmeras de vigilância, policiais armados e segurança privada. Só para poder tomar um vinho quente e comer uma salsicha sem ser atropelado ou explodido. Então, parabéns, Multimerca, eu acho que você realmente bagunçou tudo. Como todos os políticos, você nunca será responsabilizada pelas consequências de suas ações que reverberam até hoje. Também é fundamental entender que esses mesmos políticos e generais permitiram isso, abriram os portões e zombaram de quem alertou sobre a migração em massa não assimilada. Bem, essas são agora as mesmas pessoas exigindo que os cidadãos comuns da Europa, cujas filhas não podem andar em segurança à noite, estão dizendo a essas mesmas pessoas que seus filhos devem estar preparados para morrer. Na Ucrânia, pelo regime do banheiro de ouro de Zelensky. Porque se você não lutar contra os russos lá, vai ter que lutar contra eles aqui.
Mas faça a si mesmo esta pergunta: por que alguém deveria morrer por uma Europa que nem consegue manter um mercado de Natal seguro? Por que famílias britânicas, francesas, alemãs, suecas e holandesas deveriam mandar seus filhos para alguma trincheira congelada no Donbass, quando seus próprios líderes já entregaram suas ruas para gangues, zonas proibidas e células jihadistas? Isso não é liderança, é traição. Disfarçados de estadistas, eles destruíram o único lar que essas pessoas jamais terão com políticas de imigração irresponsáveis. Depois, mudaram o foco para um inimigo externo numa tentativa de distrair a população do desastre que eles mesmos criaram. Eles querem que filhos e filhas europeus sangrem por um continente. Eles já se venderam, então, neste Natal, quando você estiver na fila do mercado atrás de 3 camadas de policiais de choque, lembre-se de quem os colocou lá. Não foi Putin ou Putler, como gostariam que você o chamasse, mas Merkel, von der Leyen, Macron e outros políticos que pensaram que a importação em massa de homens em idade de combate culturalmente incompatíveis se resolveria sozinha. Talvez seja a hora de todos nós pararmos de morrer pela classe política e começarmos a responsabilizá-los. Em vez disso, Feliz Natal, Europa. Tente não ser esfaqueado, atropelado ou explodido. Obrigado por assistir. Desculpem, estou resfriado e minha voz pode estar diferente hoje, mas agradeço novamente por acompanharem. Se você gostou, deixe um joinha ao sair. Se quiser ajudar o canal, será muito apreciado. As formas de fazer isso estão na descrição abaixo. Desejo um Feliz Natal, próspero Ano Novo e falo com vocês em breve. Até logo.